Prezados parceiros, clientes e colaboradores, estamos de volta com mais algumas novidades para vocês. Este novo vídeo traz as melhorias referente à versão 2.19.07G Release 332 e versão 2.19.07J Release 333. A seguir comentaremos cada uma delas, então acompanhe conosco. Inventário de estoques, tratamento da quantidade de parcelas no TEF Wi-Fi, validação da máquina PINpad TEF Wi-Fi ao iniciar uma transação, sincronização de movimento de venda e abastecimentos com data retroativa, atualização de formulário ao desconfirmar uma nota de entrada. Inventário de estoques. Nesta melhoria foram realizadas alterações na rotina do inventário de estoque, tornando o processo mais completo e intuitivo. Nesta rotina, o item somente pode ser inventariado uma única vez numa determinada data, local de estoque e empresa. Vejamos então como inventariar um estoque. Adicionamos um novo registro e na janela Dados do inventário, inserimos os parâmetros que serão considerados no inventário. Informamos a data do inventário, que pode ser a data atual ou anterior. Em seguida, escolhemos o local de estoque. No tipo de inventário, temos as seguintes opções. O inventário de implantação migra os saldos positivos para o primeiro movimento do item na empresa. O inventário parcial ocorre para itens selecionados. E o inventário total ocorre para todos os itens. O inventário de estoques poderá possuir 3 estratégias de contagens, que pode ser dupla, dupla com base no estoque ou única. Na contagem dupla, é preciso contar o item 2 vezes. Em caso de divergência, é preciso contar a terceira vez. Se continuar a divergência, é preciso ajustar a quantidade aceita manualmente. A contagem dupla baseada no estoque é a mesma contagem dupla citada anteriormente, porém é considerado como primeira contagem o próprio saldo do estoque. Na contagem única, o item será contado uma única vez e essa será a contagem aceita. No tipo de ajuste, estão disponíveis as opções para ajustar com movimentação de estoque, que ocorre com a entrada ou saída por acerto de inventário, ajustar com notas fiscais, onde serão geradas notas de entrada ou saída, ou não ajustar, e nesse caso não ocorrerá nenhuma movimentação de entrada e nem de saída. Selecionado o tipo de ajuste, deve ser escolhido o tipo de movimentação de entrada e de saída dos estoques, e por fim selecione o botão OK. O registro inicial do inventário foi criado. Perceba que na aba Capa, os campos selecionados estão preenchidos e bloqueados para edição. E na grade do item, ainda não consta nenhuma informação inserida. Na aba Contagem, podem ser utilizados 2 processos de contagem: a contagem coletor e a contagem manual. A contagem coletor é realizada por equipamento próprio que lê os códigos de barras dos itens. O aparelho gera um arquivo de texto que pode ser descarregado no computador e importado no diretório selecionado. Ao importar o arquivo de texto, os itens comporão a grade itens de contagem e então basta realizar as contagens desejadas. A contagem manual é o processo de seleção manual dos itens conforme vários tipos de pesquisas disponibilizadas. No modo aleatório, a pesquisa é realizada aleatoriamente pela quantidade de itens informada. Na pesquisa por categoria, são indicadas as categorias de itens que deseja inventariar. Na pesquisa por itens, são indicados os itens que serão inventariados. Nas pesquisas pelos itens mais vendidos ou menos vendidos, são indicados os períodos que se deseja pesquisar e, de acordo com o período, o sistema carregará os itens mais ou menos vendidos. E nas pesquisas por período com movimentação ou sem movimentação, o sistema buscará, conforme o período, os itens movimentados. Neste inventário, iremos utilizar a pesquisa por item e iniciar as contagens. Pesquisamos o primeiro item. Em seguida, selecionamos os demais itens desejados. Após pesquisarmos todos os itens, informaremos as quantidades da primeira contagem. Se for necessário, é possível incluir novos itens ou excluir algum item já incluído. Estando tudo correto, basta confirmar. A primeira contagem já está incluída. Na aba Capa, a coluna Saldo Quantidade mostra o saldo informado no sistema e consta também a quantidade da primeira contagem. Por termos escolhido a estratégia de contagem dupla, ela requer pelo menos 2 contagens. Iniciamos então a segunda contagem para os mesmos itens e informaremos manualmente as quantidades. Na aba Capa, vemos que a segunda contagem diverge da primeira, e nesses casos é preciso realizar a terceira contagem. Faremos então a terceira contagem. Na terceira contagem, o sistema considera esta como a quantidade aceita. A partir de agora, o inventário parcial está quase concluído e confirmaremos a edição para gravar todos os dados inseridos.
A próxima etapa é confirmar o inventário, que movimentará os estoques conforme o tipo de movimentação escolhida. No nosso exemplo, escolhemos movimentar com notas fiscais para demonstrar a rotina. Então, escolhemos o modelo de documento fiscal utilizado para a emissão da NFE, o tipo de cobrança, a natureza de operação para entrada e saída e os CFLPs de entrada e saída. Aqui é o sistema que decidirá se gera a nota de entrada ou de saída conforme as quantidades aceitas no inventário. Agora informamos o número, o vencimento da parcela e pressionamos o botão OK. Pronto, o inventário de estoques foi confirmado com sucesso. Acessamos a tela de nota fiscal de saída e percebemos que foi gerada uma nota fiscal com a mesma data do inventário. Vejamos o registro. Na aba Itens, a quantidade de itens que foi baixada na nota fiscal é a diferença entre o saldo de estoque que estava informado no sistema e a quantidade aceita no inventário. A respeito do inventário de estoques, destacamos que, ainda que estejam disponibilizadas as movimentações sem nota fiscal, para os órgãos fiscalizadores é fundamental realizar as movimentações por meio de notas. Tais informações constarão de registro próprio ao transmitir arquivos fiscais para as secretarias de fazendas. Na aba Parcelas, informe a parcela somente se o CFLP escolhido gerar título financeiro. Agora retornaremos à aba Capa para emitir a NFE. Acessamos a opção Ações, Emitir NFE. A NFE foi emitida com sucesso e vamos conferir o DANF impresso na tela. Vejamos a quantidade de itens baixados na nota. Todos os passos mostrados apresentaram a rotina de inventário de estoques do início até o final. A rotina é fundamental para os controles administrativos e gerenciais da empresa, além de ser o cumprimento de exigência do fisco. Tratamento da quantidade de parcelas no TEF Wi-Fi. Esta melhoria foi implementada com a finalidade de garantir a consistência da quantidade de parcelas informadas numa venda quando é utilizado o sistema gerenciador de TEF de terceiros. Nestes casos, quando uma transação do tipo à vista vier do TEF processado por software de terceiros, o Petros garantirá integridade na quantidade de parcelas, não permitindo o envio de informações inconsistentes na venda. Validação da máquina PIMPED TEF Wi-Fi. A partir desta melhoria, sempre que for iniciada a máquina do TEF Wi-Fi, o Petros verificará se a máquina está configurada nos modos Automação Imprime, POS Confirma ou Browser Imprime e Confirma. Se a máquina não estiver configurada em uma das opções mencionadas, o sistema alertará o usuário com uma mensagem na tela do PIMPED. Esta melhoria tem o objetivo de impedir que o usuário realize transações com o PIMPED configurado de forma indevida. Sincronização de movimentos e abastecimentos com data retroativa. A implementação desta melhoria traz alterações referentes à exportação total no processo da sincronização entre o Petros Retaguarda e o Frente de Caixa. Para isso, foi criado o parâmetro com a descrição "Permite sincronizar abastecimentos nas situações pendente emitido cupom há mais de 5 dias" na aba Automação da parametrização global e por empresa. Esse parâmetro será usado no processo de sincronização dos abastecimentos durante a exportação, caso a data dos abastecimentos seja inferior à data atual menos 4 dias. Quando o referido parâmetro estiver desmarcado, o sistema apresentará mensagem de erro ao consultar o monitoramento da replicação no retaguarda ou o log do sincronizador nas pastas do Frente de Caixa. Também foi criado o parâmetro com a denominação "Permite confirmar o movimento LMC com abastecimentos nas situações pendente e emitido cupom" na aba Automação da parametrização global e por empresa. Esse parâmetro será usado na confirmação do movimento LMC para bloquear a confirmação, caso exista pelo menos um abastecimento nas situações pendentes ou emitido cupom, com data igual ou inferior à data do movimento. Se o parâmetro estiver desmarcado, o sistema apresentará a seguinte mensagem de erro: "Não é possível confirmar um movimento LMC, pois existe pelo menos um abastecimento com situação pendente ou emitido cupom com data igual ou inferior à data do movimento." Atualização de formulário ao desconfirmar nota de entrada. A partir desta melhoria, ao desconfirmar a nota fiscal de entrada, o Petros atualizará e manterá a tela aberta. Dessa forma, o usuário não necessita abrir o registro novamente, ganhando mais tempo na realização de suas atividades. Nas versões anteriores, quando o usuário desconfirmava uma nota de entrada, automaticamente o sistema fechava a tela, e caso fosse necessário retornar ao registro, o usuário precisava retornar à pesquisa de notas e editá-la novamente. Com a melhoria trazida, ao desconfirmar a nota de entrada, o sistema mudará o formulário do modo de visualização para o modo de edição e manterá a tela aberta. Nesse novo processo, o usuário ganha mais tempo ao realizar as suas rotinas e o sistema se torna mais flexível e intuitivo.